A história diz-nos que alguns povos sempre inspiraram os homens para desenvolverem as várias dimensões da sua condição humana. São exemplos destes povos inspiradores a civilização suméria, a egípcia, a fenícia, a hebraica, a civilização grega. Historiadores, dramaturgos, pintores, escultores, escritores e poetas vêm, ao longo dos séculos, desvendando a vida destas mulheres e destes homens através dos escritos e das obras de arte. E exemplo de uma dessas pessoas, que se notabilizou nas letras, é Sofia de Melo Brainer. Autora de muitas obras de referência, Sofia foi uma grande escritora e poetisa portuguesa que sempre demonstrou uma paixão enorme pela cultura grega, tendo escrito, sob a sua amada Grécia Antiga, múltiplos textos. Em O Búzio de Cós e outros poemas, 1998, Sofia canta: Foi no mar que aprendi o gosto da forma bela, ao olhar sem fim o sucessivo, inchar e desabar da vaga, a bela curva luzidia do seu dorso, o longo espraiar das mãos de espuma. Por isso, nos museus da Grécia Antiga, olhando estátuas, frisos e colunas, sempre me aclaro mais leve e viva, e respiro melhor, como na praia. A expressão Grécia Antiga é vulgarmente usada para descrever o mundo grego e a região geograficamente mais próxima. Tradicionalmente, a Grécia Antiga abrange desde os 800 aos 500 anos antes de Cristo, até à dominação romana, em 146 a.C. Os antigos gregos autodenominavam-se helenos e ao seu país chamavam Hélade. A cultura grega clássica, especialmente a filosofia, teve uma influência poderosa sobre a história das civilizações subsequentes, razão pela qual a Grécia clássica é geralmente considerada o berço da cultura ocidental moderna. A base da civilização grega e a sua característica mais vincada e que mais condiciona a sua história é a forma como está organizada a sociedade, nomeadamente em Atenas. No século V a.C., a sociedade ateniense era constituída por dois grandes grupos, cidadãos e não cidadãos. Os primeiros eram homens livres, maiores de 20 anos, deveriam ser naturais de Atenas, filhos de pais atenienses e com o serviço militar cumprido. Somente estes podiam ser proprietários de terras e participar no governo da cidade. Os habitantes considerados não cidadãos eram os metecos e os escravos. Os metecos dedicavam-se ao comércio e ao artesanato. Eram os estrangeiros residentes em Atenas. Embora livres, não lhes eram reconhecidos direitos cívicos, não possuíam terras, nem participavam politicamente na vida ateniense. Os escravos eram o grupo mais numeroso, constituído por prisioneiros de guerra ou por ausência de pagamento de dívidas. Pertenciam ao Estado, aos cidadãos ou aos metecos para realizarem os trabalhos pesados e não tinham quaisquer direitos e alcançavam a liberdade com a morte dos proprietários. No grupo dos não-cidadãos ainda se incluíam as mulheres e as crianças atenienses. Durante os tempos antigos, a mulher era considerada inferior ao homem e não tinha direito de participar na vida pública. A mulher tinha pouca liberdade, devido ao seu papel de cuidar da casa, dos filhos e do estatuto de esposa. A mulher grega estava afastada da vida cívica, não recebia educação e ficava trancada em casa. Esta frase pode ser encontrada em inúmeros textos sobre a vida e a educação gregas. No entanto, na caracterização do papel da mulher na Grécia Antiga, deve distinguir-se o espaço. Assim, em Esparta, as mulheres eram muito mais livres do que em Atenas e recebiam educação estatal. Em Atenas, as meninas aprendiam a ler com as mães, em casa, dedicando-se, depois, à aprendizagem da música e das atividades domésticas. Aristóteles chegou a proferir severas críticas, sobretudo, à autonomia que tinham as mulheres espartanas em relação às atenienses. O
pensador não aceitava que as mulheres espartanas fossem educadas como os homens, mesmo que fosse sob o pretexto de ter mulheres com melhores aptidões e atributos físicos para gerar filhos, uma lei que se verificava somente em Esparta. No casamento, as atenienses estavam proibidas de conviver com outros homens que não fossem seus parentes, sendo principalmente pautado na ideia de aliança entre famílias. O matrimónio na Grécia Antiga era decidido e arranjado pelos pais das mulheres, as quais se casavam cedo, na sua puberdade. Não usufruindo de direitos de cidadania, as mulheres dedicavam-se, nas classes mais altas, às cerimónias religiosas, na família, casamentos, nascimentos, cerimónias fúnebres, e na comunidade, os rituais de fertilidade e determinadas funções sacerdotais que eram exclusivamente femininas, mas, principalmente, à gestão da casa. Era a esposa que reinava no interior da casa, onde olhava por tudo. O económico de Xenofonte dá-nos a conhecer pormenorizadamente quais eram os deveres da dona de casa. A título de exemplo, referem-se as normas que Iscómaco indicava para a sua mulher. Ficarás em casa, mandarás que saiam todos juntos os servidores cujo trabalho seja feito fora das nossas portas. Vigiarás os que trabalham em casa, receberás o que trouxerem, distribuirás o que houver de se gastar, pensarás com antecedência no que deverá ser posto de lado e evitarás fazer num mês despesas de um ano. Os anos foram passando, as sociedades foram evoluindo. Hoje, em todo o mundo ocidental, Grécia incluída, obviamente, a mulher está perfeitamente equiparada nos seus direitos, nos seus deveres, nas suas obrigações, aptidões e funções ao homem. Um e outro reconhecem que assim é que deverá ser. Ainda bem, digo eu.